podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. Ei, tá tudo bem por aí? Estamos chegando, hein, para mais uma edição do E aí, Colim. E esse episódio de hoje eu vou contar uma coisa para você. Parece que a vida estava muito fácil, né? Vamos arrumar um problema? Vamos arrumar um problema com a justiça? Não, muito pelo contrário. Longe da gente querer arrumar qualquer tipo de problema, longe da gente, enfim. Mas, por outro lado, a gente está numa obrigação jornalística necessária. A gente começa esse episódio que tem um cunho, um caráter diferenciado. Qual é o objetivo desse episódio? Você lembra do caso Cláudia Lobo? Eu sei que você se lembra, difícil. Vai levar muito tempo, aliás, o tempo deve se encarregar de dar uma amenizada nessa ferida, nessa fratura, né, na sociedade organizada bauruense. Mas vai ser difícil esquecer. E eu sei que você se lembra também que nesse caso, o caso Cláudia Lobo, a grande motivação dele estava por trás. O assassinato foi uma consequência de um caso muito maior, muito mais complexo e que jamais, sob hipótese alguma, esse caso deve cair no esquecimento. Então, por essa razão, a gente vai gravar esse episódio totalmente dedicado ao caso A Paz Sangrada. Num lado, ou num ponto, ou numa delegacia, na delegacia de homicídios, a DIG na época, né? Mas o mesmo delegado fazia essa função. O caso Cláudia Lobo, conduzido por uma delegacia. E, por outro lado, a gente tinha o SECOLDE, que não é exatamente uma delegacia, é um setor. Porém, ele tem esse status de delegacia. E por quê? Porque ele investiga casos ou crimes do colarinho branco. E esse caso parece que a sociedade bauruense se desconectou dele. E isso não pode acontecer, porque afinal de contas uma associação chamada de APAI, tradicional, que presta um serviço lindo, gigantesco, e digo isso porque conheço por dentro, essa entidade, as pessoas têm que saber o que aconteceu lá dentro. Não dá para sentir a sensação de justiça apenas pela elucidação, pelo esclarecimento do caso de homicídio. Então, o E aí, Colim vai fazer o papel que é dele. A gente vai fazer o papel que é nosso. Exatamente não deixar que esse caso caia no esquecimento. Só para você ter uma ideia, já já a gente vai aprofundar e muito naquele que foi um dos principais esquemas de corrupção, provavelmente de Bauru, acho que pelo rumo, né? pela dimensão do caso, ele foi um caso que teve requintes, obviamente, de escândalo. Então, daqui a pouco a gente vai esmiuçar para você como começa tudo isso. Você sabia, por exemplo, que depois do desaparecimento e agora já sabido que a morte da Cláudia Lobo aconteceu naquele dia 6 de agosto, você sabia que depois do desaparecimento e morte da Cláudia, o computador dela foi mexido? Teve alguém que tentou apagar arquivos ali do laptop da Cláudia? Você sabia disso? Daqui a pouco eu vou rememorar. Se você lembra, enfim, se você não lembra ou não sabia, eu vou te contar. Se você de repente não lembrava, eu vou ajudar a refrescar a sua memória. Esses arquivos, eles mostraram o seguinte, que a renda da Cláudia era incompatível com a movimentação que ela tinha em contas. Ou seja, ela tinha uma grana, tanto que o imposto de renda dela, né, foi conclusivo nessa parte, ela tinha um X de rendimentos, porém ela gastava absurdamente mais. E aí tudo isso estava nesse laptop, cujos arquivos foram apagados e que depois foram recuperados pela Polícia Civil. Você sabia, por exemplo, que o dinheiro ia parar direto nas contas da Cláudia e do Roberto, que eram, segundo as investigações, os chefes dessa associação criminosa? Era transferência simples, transferir da conta da APAI ou das contas da APAI para as contas de Roberto e Cláudia. Você sabia, por exemplo, que produtos e serviços, notas, eram superfaturados e que esse dinheiro era sacado por empresários e eram entregues em dinheiro vivo para o Roberto, depois ele distribuía para a Cláudia? Você sabia, por exemplo, que Roberto e Cláudia, nas ligações que foram rastreadas, você sabia que eles tratavam desse dinheiro sujo
que ia parar nas contas deles, ou nas contas via transferências, ou em dinheiro. Você sabia que eles tratavam isso como se fossem doces? Gotas de chocolate, bolos, enfim, iguarias diversas, sobremesas? Você sabia que a coisa era nesse nível? Pois bem, daqui a pouco eu vou te contar. Você sabia, por exemplo, que o pai da filha da Cláudia, você sabia que ele tinha um salário fixo de 10 mil reais por mês num contrato e que depois esse dinheiro voltava, ou parte desse dinheiro voltava para a Cláudia e para o Roberto? Só para você ter uma ideia, ó. Ele transferiu para cá, exatamente, eu vou passar o valor exato, viu? O pai da filha da Cláudia, que chegou a ser marido dela, ele transferiu para ela, Cláudia, 108.627,56 e para o Roberto, 46.150. Você sabia disso? Calma, calma que tem mais. Eu não sei se isso pode... Eu não sei. É proibido fazer isso hoje? Você fazer assim e virar um papel? Não sei. Se for, estou fazendo, né? Nesse mundo cheio de mimimi de hoje em dia, mas enfim, já fiz. Você sabia que a filha da Cláudia, ela era funcionária da APAE, e sendo funcionária da APAE, sem serviço definido, sem cumprir horário, sem absolutamente nada, ela tinha um salário fixo e que a Cláudia, mãe dela, repassou na conta da filha 170 mil reais e devolveu para a mãe 70? É isso, ó. Cláudia passou 170 mil para a filha e recebeu de volta 70. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Você sabia disso? Pois bem, são casos que já já eu vou esmiuçar para você, mas antes eu vou recorrer a algumas intervenções, a algumas coberturas que fiz durante as investigações desse caso, muito pela rádio, né, pelo 360, que é uma parceria, né, entre a 96 FM e o JCNet, e também pela Record Paulista. Então, antes de qualquer coisa, meus agradecimentos a esses veículos. A Record Paulista, JC e JCNet e 96 FM. A gente vai exibir a partir de agora uma reportagem que eu fiz, eu assino essa reportagem junto com o André Cremonês, que mostra um pouquinho daquilo que era uma apetite voraz, era uma sede. Eles eram sedentos por dinheiro, cujas fontes eram limpas. Porém, o dinheiro ia parar, ia cair, o dinheiro caía nas mãos deles de maneira muito, mas muito suja. Veja. A ação do MP, através da Promotoria de Cidadania e Patrimônio Público, deu entrada no Judiciário no último dia 14 de maio. A Justiça acatou o pedido e, a partir de agora, uma nova ação começa a tramitar, só que na esfera civil. A ação pede um bloqueio de bens no valor de R$2 milhões e atinge todas as pessoas que já são réis no processo do caso de corrupção, que ficou conhecido como a Paz Sangrada. Essa ação por improbidade administrativa é ainda mais extensa e o ressarcimento chega a R$10 milhões de forma solidária, ou seja, valor dividido entre os 13 réus. A base dessa nova decisão foram as apurações feitas pelo Secode, delegacia que investiga os crimes do colarinho branco. A ação é movida pelo GAECO, que pede a condenação de cada integrante da quadrilha. Na ação criminal, os réus são o ex-presidente Roberto Franceschetti Filho, que segue preso por causa do assassinato de Cláudia Lobo, Gisele Tavares, também ex-presidente da APAE, Isabel Albuquerque, Letícia Lobo, filha de Cláudia Lobo, Ellen Lobo, irmã de Cláudia, Diamantino Campanhucci, marido de Ellen, Pércio Prado, ex-marido de Cláudia, Renato Golino, Maria Lúcia Miranda, ex-coordenadora financeira, Renato Tadeu, Gabriel Rodrigues, Fernando Sheridan e Felipe Moraes. Segundo as investigações, o bando se apropriou da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Os crimes são peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Durante pelo menos 4 anos, há indícios muito robustos de desvios de recursos federais, estaduais, municipais e de valores arrecadados em eventos. A quadrilha desviava o dinheiro de várias formas. Uma delas era a emissão e pagamento de notas superfaturadas. Uma parte do valor ia parar nas contas de Roberto e Cláudia, líderes da associação criminosa, ou era devolvido por empresários em dinheiro vivo. Roberto também teria desviado valores arrecadados com o teste do pezinho. Uma das descobertas mais chocantes foi a apropriação de dinheiro, proveniente de benefícios sociais e de salários de moradores das residências inclusivas. Roberto recebia os cartões bancários e senhas.
Nesse caso, houve a participação de um funcionário que foi demitido e recontratado. O valor da rescisão foi depositado em uma das contas, em nome do ex-presidente. A Polícia Civil também apurou que Roberto Franceschetti Filho teria exercido atividades típicas de um agiota, só que com o dinheiro da PAI. Ele emprestava os valores e recebia com juros. Desde outubro do ano passado, esse perito contábil está realizando uma extensa e complexa perícia em todas as contas da APAI. Em 7 meses, muita coisa foi descoberta. Porém, Jair Vela explica que quanto mais a investigação financeira se aprofunda, novos elementos aparecem. Por ora, não há sequer uma estimativa sobre o tamanho do rombo. A única informação disponível é a movimentação financeira nas contas de Roberto e Cláudia, fornecida pelo COAF entre 2019 e 2024. O valor chega a R$ 7.800.000, mas os valores desviados ultrapassariam, e muito, esse montante. Realmente, cada vez que a gente mexe num caminho, aparece uma coisa nova. E como a gente está sobre sigilo e não pode estar falando o que está acontecendo, eu só peço para a população, a todo mundo que está nos ouvindo, assim, ter tranquilidade e calma, que está sendo feito o trabalho. Foi contratado esse trabalho a partir de outubro do ano passado, não tem prazo para terminar. Porque cada momento que a gente mexe com o documento, aparece uma coisa nova. Tá aí, Jair Vela, mas assim, respeitadíssimo, né? Na mais alta esfera, no mais alto degrau de um profissional da área de contabilidade, economia, etc. É ele quem está sendo responsável. Eu não vou atribuir a ele esse número, ok? Porque esse número foi uma pesca minha, né? Você vai checando dali, checando daqui, checando, né? A última informação que tive a respeito do possível rombo nas contas da APAI, ultrapassaria 20 milhões de reais. Então, atenção, esse valor ainda pode ser muito maior. O que a gente tem hoje é a movimentação que foi passada pelo COAF. O COAF, você sabe, é um órgão federal que identifica transações bancárias suspeitas. Então, a Polícia Civil aciona o COAF e o COAF mandou esses dados para a Polícia Civil. E isso faz parte das investigações. E lá, entre movimentações bancárias, mas aí você tem o dinheiro que seria lícito, não é? O dinheiro que seria referente aos salários, tanto de Roberto quanto de Cláudia. Porém, a movimentação nas contas dos dois chegam aproximadamente a R$ 7.800.000. Mas esse, ao contrário do que muita gente diz por aí, esse não é o valor do rombo. O valor do rombo é muito maior. Pode ultrapassar a casa dos 20 milhões de reais. Vou repetir. Esses 7.800.000, quem apontou foi o COAF. Por quê? Porque mandou dados, mandou provas para a Polícia Civil dessa movimentação financeira. Quero destacar, você acabou de ver nessa reportagem que produzi já faz um tempo, tá? A gente só está recuperando para te ajudar a entender. Eu quero trazer para você novamente e esmiuçar aquilo que a reportagem já deu uma adiantada. O Roberto Franceschetti Filho, ele tinha uma espécie de conluio com um homem que era coordenador das residências inclusivas. E quem são os pacientes da PAI que passam a morar nas residências inclusivas? Eles são pacientes que vão adquirindo, graças ao serviço que é desenvolvido pela PAI, graças ao serviço de excelência que é desenvolvido pela PAI, eles ganham, com o passar do tempo, uma certa autonomia. O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. Então, com essa autonomia, repito, graças a esse trabalho que é feito pela PAI, eles ganham essa autonomia e vão morar nessas residências inclusivas. Lá, eles vão trabalhar, eles vivem lá, então você tem até onde eu me lembro, você tem uma masculina, uma feminina e uma mista. Seriam 3 casas inclusivas aqui em Bauru. Então, eles passam a viver, a morar nessas residências inclusivas. E aí, eles vão trabalhar. Quando começam a trabalhar, eles ganham salário, né, referente ao trabalho que estão desenvolvendo. Tem gente que trabalha em clubes, tem gente que trabalha em supermercados, e você certamente vai identificar essas pessoas. E, por favor, as tratem com respeito. Outro dia vi um exemplo horrível de uma pessoa meio sem paciência num grande supermercado aqui de Bauru. Eu não aguentei, precisei intervir. Né? Não pode.
Não pode, não pode, não pode em hipótese alguma. Mas enfim, são essas pessoas que moram nessas residências inclusivas. Então, cada uma delas tem duas fontes de renda. Tem um benefício, que muito provavelmente vem a partir do poder público, um benefício, né? E tem o salário que ganha trabalhando. Só que esse dinheiro fica nessas contas e vai crescendo. Mas é um dinheiro de cada um dos residentes. Vocês sabem o que o Roberto fazia? Em conluio com esse homem, eu vou evitar de citar o nome dele, estou com má vontade, mas eu vou evitar porque ele não foi indiciado. Não sei porquê, mas ele não foi indiciado. Ele tinha lá um conluio com o Roberto, e aí o começo do esquema, ou pelo menos o que a investigação apontou, foi o seguinte: de 2 moradores dessas residências inclusivas, esse homem, que era coordenador, ele pega os cartões bancários desses 2, e aí, a mando do Roberto, ele vai no banco para fazer um empréstimo, só que entre aspas. Não é um empréstimo, é retirar 87 mil reais de 2. E aí o Roberto pegava esse dinheiro. Só que aí acontece lá uma movimentação, e nessa movimentação, o tal funcionário com quem o Roberto tinha um conluio, esse funcionário combina com o Roberto de ser demitido para ser recontratado depois. Sabe o que acontecia com o dinheiro da rescisão de contrato desse funcionário, né, que era coordenador das residências inclusivas? Esse dinheiro da rescisão de contrato ia parar nas contas do Roberto. Era um apetite voraz que vocês não têm ideia. Calma que não acabou ainda. Quando esse sujeito é recontratado, e vou ficar num nome educado, chamá-lo de sujeito. Quando esse sujeito é recontratado, tem um áudio que foi captado, que foi coletado pelas investigações. Esse áudio do Roberto, encaminhado a esse homem, diz o seguinte: olha, a partir de agora, como você foi recontratado, nós vamos mudar a dinâmica, nós vamos mudar a maneira de fazer essas transferências. Não é transferência, psiroca nenhuma, era pegar o dinheiro da conta dos residentes e pegar para ele. Você vai pegar todos os cartões e senhas e trazer para mim. Era isso que dizia o áudio, e o Roberto se apropriava do dinheiro dessas pessoas, que era bastante dinheiro, dessas pessoas que você sabe, você convive com elas. Quando você vai no supermercado, você as encontra. O Roberto pegava o dinheiro dessas pessoas. Chega a ser revoltante quando a gente lembra disso. Mas era isso que o Roberto Francisquete Filho fazia. Pegava esse dinheiro, em conluio com esse sujeito. Vamos avançar um pouquinho mais. A questão da agiotagem. Eu estou com muitas anotações aqui, porque senão você não lembra. Lembrar tudo de cabeça, eu vou fazer de novo. Isso que é feio, né? Não sei. Se for feio, não estou nem aí. Já fiz. Num certo momento, a Cláudia Lobo, ela começa a namorar uma pessoa. Essa pessoa, depois do fim do casamento dela com o pai da filha, etc., ela começa a namorar uma pessoa. Namorando essa pessoa parece que estava em dificuldade financeira, e aí, em nome da Cláudia, essa pessoa pede um dinheiro para o Roberto. O Roberto vai, pega 40 mil reais das contas da APAI e empresta a juros caríssimos para essa pessoa, que até então era namorado da Cláudia. Essa pessoa dá calote. Ela não paga o Roberto de volta. O que o Roberto faz? Ele vai para a justiça. E ele ganha. Na justiça ele ganha o direito a ressarcimento. Só que aí, veja como as coisas são altamente complexas e que foram, assim, de maneira muito competente. Todos os esquemas, todas as nuances foram didaticamente apuradas pela Polícia Civil. O tal do namorado dá calote, o Roberto vai para a justiça e ganha. Muito bem. Quando esse dinheiro é devolvido, o Roberto precisava cobrir um rombo inicial. Você sabe o que acontece com aquele rombo inicial? Vou explicar para você em detalhes. Em 2019, isso provavelmente tenha acontecido naquele ano, a então presidente da APAI, vai vendo como as coisas se misturam. Começa com a agiotagem, certo? Ele empresta, o namorado da Cláudia, na época, não paga, ele vai na justiça e ganha. Só que tinha ficado um rombo. Sabe o que ele faz? A Gisele, então presidente, ela faz um empréstimo pessoal
de 100 mil reais, cadê? Tá aqui. Um empréstimo de 100 mil reais, tá aqui, ó. 100 mil reais, alegando que era para o pagamento do 13º salário dos funcionários. E ela faz esse empréstimo num banco, só que na pessoa física, não no nome da APAI, o que já é, já é um absurdo, é uma aberração. Muito bem, na época, o tesoureiro daquela época, o primeiro nome dele, Renato, e vou ficar por aqui, porque já mostramos o nome dele. O Renato, aliás, só uma volta rápida. Esse empréstimo, ele deveria ser pago em 52 parcelas de 4 mil. A APAI depositava para a presidente esses 4 mil. Só que chega num dado momento, a mando do Roberto, o tesoureiro vai e faz um depósito de R$ 50.693,02 na conta da Gisele, então presidente, para ela quitar 30 parcelas, né, de maneira decrescente. Você pega do fim para o início, né? Só que aí entra o papel da Cláudia Lobo. O dinheiro cai na conta da Gisele, que então era presidente. Sabe o que a Cláudia manda a Gisele fazer? Depositar esse dinheiro na conta do Roberto, 50.693 e expressivos 2 centavos, sob a justificativa, olha isso, entre os próprios, envolvidos ali, tinha esse conluio. A Cláudia manda a Gisele depositar na conta do Roberto esse dinheiro, R$ 50.700, justificando que era para uma reforma na casa do Roberto. Na verdade não era. Era para cobrir o rombo da agiotagem. Vocês acreditam que isso aconteceu? Foi para cobrir o rombo da agiotagem. E detalhe, o Roberto ganha isso na justiça. Ele vai na justiça como se ele, Roberto, tivesse emprestado dinheiro dele, mas na realidade era o dinheiro da APAI. E aí ele precisava cobrir isso. Como é que ele cobre? Com outra pilantragem em cima para cobrir, para apagar o rastro anterior. Apagou? A investigação da polícia apontou que não. A investigação da polícia foi muito precisa. E esses são alguns elementos, Esses são alguns mecanismos utilizados como forma de arrecadar dinheiro. Tinha o teste do pezinho. O teste do pezinho, as pessoas iam fazer o teste do pezinho e passavam um cartão. O dinheiro do teste do pezinho caía numa conta que só o Roberto movimentava. Vocês acreditam que isso aconteceu? Pois é, isso aconteceu. O teste do pezinho. Pois bem, eu vou exibir agora para vocês. Quero que você preste muita atenção nessa reportagem. Essa reportagem que a gente vai exibir agora é uma entrada ao vivo que fiz na edição do Cidade 360, em que, de maneira exclusiva, a nossa equipe externa, repito, do Cidade 360, mostrou exatamente um dos principais mecanismos de desvio de dinheiro. Sabe como é que isso acontecia? Superfaturamento de notas fiscais. Quero que você preste muita atenção. Pode rodar, Júnior. Vamos direto para as ruas de Bauru. A Paz Sangrada, Alexandre Colim com informações exclusivas. Oi, Colim, é com você. Nesse momento, Bizarro, eu estou aqui no interior da DEIC, na sede da DEIC, que é a Divisão Estadual de Investigações Criminais. Você está vendo que tem o começo de uma parede aqui do meu lado esquerdo. Dr. Glaucio Stocco, que é o delegado do SECOLD, que é a delegacia que investiga os crimes do colarinho branco, ele já está aqui posicionado, já. Eu vou conversar com o Dr. Glaucio a respeito desses mandados que foram cumpridos agora, durante essa madrugada. Então, Bizarra, aqui atrás dessa parede está um homem. Esse homem, ele não está preso. A polícia pediu, fez um pedido de prisão temporária, mas a justiça não concedeu. Porém, esse homem foi trazido aqui para a delegacia e ele vai, obviamente, conversar de maneira mais formal com o delegado que cuida do caso, mas ele se comprometeu a falar com exclusividade comigo exatamente nessas condições. Ele não quer aparecer, não quer ter identidade revelada, nem tampouco a profissão, mas ele é um prestador de serviços e que ele prestava serviços nos últimos 3 anos para a APAI. E aí, pelo que a polícia apurou, durante esses últimos 3 anos, ele prestou serviços para a APAI na ordem aproximada, e esse dado já existe um dado concreto, já eu vou confirmar, acima dos R$600 mil. E ele fazia esses serviços diversos e ele mantinha uma relação de proximidade com o Roberto Franceschetti Filho,
que é o ex-presidente da PAI, que hoje segue preso numa unidade prisional em Guarulhos, na Grande São Paulo, por causa do assassinato da Cláudia Lobo. Ele vai conversar comigo, eu vou chamar de maneira fictícia de José, só para a gente ter essa proximidade. Primeiro, obrigado pela confiança em falar com a nossa equipe. Primeira pergunta que eu te faço, como é que era a tua relação com Roberto Franceschetti Filho? Eu tinha uma amizade com ele, eu prestava serviço para a PAI, né? Todo mês, direto eu estava lá fazendo serviço para eles lá. Eram serviços diversos? Serviços diversos, em todas as unidades da APAI. Todas elas aqui em Bauru, né? Isso, aqui em Bauru. Bom, aí você recebia pelos serviços que prestava. E como é que era a dinâmica da emissão das notas fiscais? Você era orientado a tirar valores maiores? Como é que era isso? Eu prestava o serviço, tirava a nota, né? Descontava o imposto e o outro dinheiro repassava para ele. Então vamos lá, para deixar bem clara essa situação. Você prestava serviços diversos, você não quer divulgar e eu vou respeitar isso. E aí você era orientado pelo próprio Roberto para tirar valores bem maiores do que os serviços que você efetivamente prestava. Não, bem maiores não, era de acordo com o serviço, né, que eu prestava. Mas aí a nota era maior. Isso. E aí você sacava, abatia o imposto, abatia o valor real dos seus serviços, e aí você repassava o dinheiro vivo, você entregava para Roberto Franceschetti Filho? Dinheiro vivo. Tá. Tem uma nota que chamou a atenção nas investigações, uma nota de R$150 mil. E aí já eu vou confirmar com o delegado, tem uma conversa, inclusive, que ele tem com a Cláudia Lobo, uma conversa que faz parte do inquérito policial, e eles falam a respeito do bolo de cenoura. E aquele bolo de cenoura é exatamente a quantia dividida desse valor que você devolveu ao Roberto. Essa informação procede, você colaborou com a polícia nesse sentido? Sim, emitir essa nota foi na boa intenção, que ele estava fazendo benfeitorias na PAI, né? Foi repassado para ele o dinheiro. Entendi. Você lembra o quanto você passou efetivamente? Não. Quanto você repassou dessa nota de 150 mil? Descontou o imposto, tudo, acho que eu passei R$130 mil. R$130 mil em dinheiro? Isso. Entendi. E isso foi feito como? Você ia até a sede da PAI e lá você devolvia o dinheiro? Ou vocês se encontravam em outros lugares? Como é que era isso? Não, às vezes eu ia lá, às vezes ele pegava na rua. Entendi. Às vezes vocês marcavam encontros, alguma coisa nesse sentido? Isso. Entendi. Você se sente enganado? Porque agora você está sendo alvo da investigação. E você, por tudo aquilo que me disseram os policiais civis que cuidam desse inquérito policial, você está colaborando com a polícia, você não se negou em nenhum momento de fornecer todas as informações e agora, nesse momento, você consta como investigado. Além disso, você foi enganado? E como foi? Você não percebeu, não conseguiu sair disso? Não, eu fui enganado porque, como ele estava fazendo benfeitoria, a gente, por ser uma entidade, a gente queria ajudar a entidade. Mas no fim fomos enganados. Entendi. Em nenhum momento você notou que tinha alguma coisa estranha ali? Poxa vida, eu preciso sair disso porque não está cheirando mal. Você de repente achou que fosse... Enfim, não passou pela tua cabeça sair dessa condição? Não. De hipótese, ele não demonstrava essa reação. E você não parou para imaginar, para raciocinar para onde iria esse dinheiro? O dinheiro que você entregava, dinheiro vivo, no caso específico dessa nota de 150 mil, 130 mil você entregou ali em notas, né, em dinheiro vivo. Não passou nada pela tua cabeça no sentido de que pudesse ser alguma coisa errada? Não, porque ele falou para mim que ele estava fazendo a questão do asfalto e da parte da concretagem, que esse dinheiro seria pago a isso aí. Então era esse o argumento que ele te dava. Então isso te coloca numa situação, inclusive, de vítima. E evidentemente que isso vai ser comprovado ou não pelas investigações. Ele dizia que o dinheiro que você repassava para ele ia ser usado em outras benfeitorias. Isso mesmo. Entendi. E agora, como é que você acha que vai ficar? Como é que você está se sentindo? Para a gente finalizar com você, estou vendo que você está muito nervoso. Te peço para manter a calma. Como é que você acha que vai ficar agora essa questão do futuro, do ponto de vista, inclusive, da colaboração, que você está colaborando com a polícia? Não, o que precisar a polícia, eu vou colaborar, porque eu fui enganado. Como outras pessoas devem ter sido também. Família, você preza por isso agora, nesse momento? Enfim, você tem medo que a sua imagem efetivamente seja divulgada? Você está se sentindo como agora? Olha, estou derrotado, sem palavras. A gente quer confiar no ser humano, a gente só se ferra. Então, a gente não pode confiar no próprio ser humano hoje. Difícil.
Peço para você ficar mais calmo. Agora o policial, o pessoal da Secode, do Secode, que está por aqui, eles vão, enfim, vão te ouvir e aí, obviamente, você vai passar todas essas informações para eles. Obrigado pela confiança. Obrigado, bom dia. Mantenha calma aí, tá? E fica nesse lugar aqui para a gente não mostrar você, tá bom? Bizarra, doutor Glaucio Stocco, ele está aqui. A gente vai... Aí, ó. Inclusive objetos que foram apreendidos. Tudo isso aqui foi apreendido, doutora? Enfim, documentos importantes para a investigação. Exatamente. Hoje, dando continuidade às investigações aí do caso APAI, né, que nós tivemos o retorno das investigações, considerando que em um determinado momento foi suscitado aí o conflito de competência para a Justiça Federal e houve entendimento que as investigações e a competência é da Justiça Estadual. Então, isso retornou para a Polícia Civil e aí, por intermédio aqui da DEIC, né, do Secode, onde a gente exerce a atividade, nós continuamos a análise dos dados extraídos dos telefones celulares das buscas que nós havíamos realizado quando deflagramos a Operação APAI, e um desses equipamentos pertencia ao Roberto, estava dentro da caminhonete SW4, né? É o quê? Um dispositivo eletrônico, um celular, um computador? Isso, um dispositivo eletrônico, tipo um MacBook, né? E a extração de dados nos trouxe mais informações a respeito desse prestador de serviço. E nos chamou a atenção a constância de emissão de notas, né? Ele tinha um contrato de um valor fixo com a APAI, que era a princípio de R$9 mil, depois passou em 2024 para R$20 mil, e num determinado momento, em fevereiro de 2024, a emissão de uma nota de R$154.800, que ele emite pela empresa dele, a APAI paga essa nota e chamou a atenção. Aí fomos analisar o conteúdo das conversas telefônicas entre o Roberto, do celular que já tinha sido apreendido, e a gente detecta essa conversa do Roberto com esse empresário, combinando a emissão dessa nota fiscal e o Roberto determinando que ele devolvesse R$119 mil. Ele disse que devolve 130, está batendo, né? Embora não exatamente, mas está batendo. O valor que ele sacou, inclusive houve o provisionamento no banco, né? Foi feito o acionamento, inclusive, do COAF para identificar as movimentações financeiras atípicas e as datas bateram perfeitamente, desde a emissão da nota fiscal, que foi no dia 8 de fevereiro, o pagamento cai na conta... De que ano, lembra? De 2024. Esse valor de R$154.800 cai na conta dele, ele faz um provisionamento no banco para o dia 16 de fevereiro. E no dia 15, identificamos uma conversa entre o Roberto e a Cláudia, em que ele fala para a Cláudia que eles teriam uma surpresa no dia seguinte. É a questão do bolo de cenoura? Exatamente, o bolo de cenoura, que o Roberto fala, não me recordo se são 51 ou 59 gotas de chocolate. Lembrando que eles usavam essa linguagem falando de doces, se referindo ao dinheiro que vinha de fontes criminosas e que eles dividiam. Isso, exatamente. Esse dinheiro que eles obtinham do superfaturamento das notas fiscais desses empresários que, segundo os empresários afirmam, teriam sido cooptados pelo Roberto. E então fica muito claro para a gente quando nós pegamos... Bateu o valor, né? O valor da divisão, 130 mil dividido por 2. 119 mil. 119 mil, desculpa. Dividido em 2, dá os 59 gotas de chocolate que o Roberto fala para a Cláudia. Então, hoje, nós representamos ao Poder Judiciário para a concessão das buscas e apreensões, foram concedidas, bloqueio de bens e valores até o limite, né? A gente identificou que pelo menos R$600 mil em notas foram emitidas. Só desse prestador com quem a gente falou agora? Desse prestador de serviço. A APAI pagou efetivamente essas notas. Ele alega que boa parte, né, das notas foram de serviços efetivamente prestados. E isso a gente acaba identificando na investigação, nas conversas entre o Roberto e esse empresário, em que eles, quando se referem ao serviço que efetivamente será prestado, ele fala, o Roberto orienta, olha, é o serviço real, ou seja, que vai ser realmente prestado. Então eles emitiam uma nota à parte disso aí. Outra fictícia ou falsa. Isso, e aí a gente identifica, né, essa nota de R$20 mil mensais durante o
o ano de 2024 e, coincidentemente com a prisão do Roberto, para de ser feito esse pagamento, né? E aí diminui consideravelmente os valores que são pagos para essa empresa. Só no caso desse prestador, dá para ter uma ideia do quanto, ainda, acho que é prematura a pergunta, mas enfim, é oportuna. Dá para saber no caso desse prestador especificamente quanto que teria sido desviado? Então, de notas emitidas foram em torno de pouco mais de R$600 mil de notas efetivamente emitidas para a PAI. Então, cabe ainda a análise do quanto foi prestado de serviço efetivo. Quanto foi de dinheiro sacado e passado para o Roberto e para... Exatamente, e é por isso que a gente pediu a quebra do sigilo bancário e fiscal também, do empresário e da empresa dele, pessoa física e jurídica, justamente para a gente poder fazer essa avaliação do quanto ele sacava em espécie, para a gente ter uma ideia e mensurar quanto que ele devolvia para o Roberto. Entendi. Doutor, nosso tempo ele vai se esgotando, mas enfim, são situações que não podem ser deixadas de lado. Outros empresários, a exemplo desse, podem aparecer nessas mesmas condições? Nós acreditamos que, infelizmente, sim, né? Tem uma série de prestadores de serviço, de fornecedores de produtos para a PAI, e as investigações continuam. Então, a Polícia Civil aí, por intermédio da DEIC, mais especificamente do SECODE, vinculado aí à primeira Delegacia de Investigações Gerais, está trabalhando com esse intuito, de averiguar a existência de outros empresários que eventualmente tenham fornecido, emitido notas fiscais fraudulentas aí, para que houvesse esse retorno de dinheiro de forma ilícita e fosse, né, subtraído esse dinheiro da PAI, né, fosse desviado esse dinheiro da PAI, que tanta falta faz para quem efetivamente precisa. É o caso da PAI Sangrada. Só para finalizar, essas apreensões aqui foram feitas hoje, né, nos endereços, tem uma quantidade em dinheiro, alguns envelopes, agendas, ou seja, tem ali nos pendrives, etc. Tudo isso, evidentemente, né, doutor, pode trazer algum tipo de prova para a investigação. Sim, a ideia é exatamente essa, a gente buscar mais elementos para dar continuidade às investigações e corroborar o que foi apurado até o momento. Ou seja, nesse momento as investigações elas estão caminhando nessa direção, encontrar outras fontes criminosas, evidentemente, né, para comprovar as maneiras diversas, embora haja uma dinâmica muito, muito clara no sentido de emissão de notas falsas, etc. Mas o sentido agora dessa sequência das investigações é isso? Sim, nós temos muitos dados ainda em análise, tá? Mas o que for surgindo, né, a gente pretende dar continuidade e verificar a existência de outros prestadores de serviço ou fornecedores de produtos que eventualmente estejam envolvidos com isso que a gente entende ser uma organização criminosa realmente que estava operando dentro da PAI. Doutor Glaucio Stocco, obrigado. Obrigado pela atenção, sempre à disposição. A gente fecha então com essa imagem bizarra. As investigações não param. Investigações essas que são conduzidas pelo SECODE, delegacia que tem a missão principal de investigar os crimes do colarinho branco, e novas informações como essas ainda devem surgir e a gente está acompanhando de maneira muito próxima os desdobramentos desse caso. Tudo bem, você viu aí que esse era um dos mecanismos. O detalhe dessas notas fiscais, que eram superfaturadas, evidentemente, o detalhe é que cada uma das notas fiscais superfaturadas, no histórico delas, constava um número de convênio. Esse convênio poderia ser ou municipal, a origem do dinheiro, um convênio municipal, ou um convênio estadual, ou um convênio federal. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Eles desviavam recursos dessas 3 esferas de poder, mas eles não paravam por aí. Eles desviavam também o dinheiro de doações, o dinheiro daquele festival de prêmios que tinha lá. Então, assim, a apetite era voraz, eles tinham uma sede, mas uma ganância. E eles tinham encontrado a mina de ouro, mas já já eu chego nessa parte. Eles eram cúmplices, Roberto e Cláudia. Eles eram muito amigos. E o assassinato vem dessa situação e já já eu chego nessa parte. O Dr. Glaucio, ele cita nessa reportagem, repito, essa foi uma entrada ao vivo, numa das edições do 360, o Dr. Glaucio, competente delegado. Aliás, a Polícia Civil fez um trabalho primoroso. Todos esses dados a que vocês estão tendo acesso, eles foram investigados
E existem provas técnicas, um conjunto probatório, mas muito denso, muito forte, muito potente, que foi exatamente produzido pela Polícia Civil. E foi esse conjunto probatório que deu ao GAECO, que é o grupo de promotores do Ministério Público que investigam crime organizado, o GAECO assumiu tudo isso e já ofereceu denúncia. O caso chegou para a Justiça. O GAECO chancela. O GAECO, ele passa a ser o Ministério Público, é sempre assim, o Ministério Público é o titular da ação penal, o Ministério Público oferece a denúncia. O caso passa a tramitar na Justiça, porém as investigações ainda estavam em andamento. Não sei se de repente isso foi... Enfim, será que de repente teria havido uma precipitação ou não? Eu não saberia te dizer. Mas o fato é que o conjunto probatório era tão forte que o GAECO pegou, olhou e falou, não, já vou mandar para a Justiça. E mandou. Inclusive com um pedido de prisão de 13 réus. O Roberto Franceschetti Filho e mais todos aqueles que a gente acabou de citar para você. A Justiça, num primeiro momento, entende que sim, eles deveriam cumprir pena. Porém, por uma série de razões, recursos, etc., hoje, a atual situação processual é a seguinte, todos eles, inclusive aquele que era policial militar aposentado, que chegou a ficar preso no presídio Romão Gomes em São Paulo, todos estão soltos. Todos. Houve também uma tentativa, num primeiro momento, de levar esse caso para a Justiça Federal. Foram os advogados que representam o núcleo familiar ali da Cláudia Lobo, que fizeram essa solicitação para a Justiça entendeu que sim. Por quê? Porque eles também desviavam recursos federais. Chegou na Justiça Federal, bateu lá e falou, não, mas tem muito mais aqui recursos municipais, de doações estaduais, então volta para a Justiça Estadual. Então, hoje, eles estão soltos. A Polícia Civil seguiu as investigações e, nesse momento, a Polícia Civil está elaborando ali um relatório para poder encaminhar para o Judiciário. O que não dá para entender, e é muito difícil a gente entender, é por que a Justiça, num determinado momento, colocou que a Polícia Civil estava fazendo ou tinha realizado uma pesca probatória. Por que utilizar esse termo? Qual foi a razão que levou o magistrado a entender que tudo isso que eu te passei era uma pesca probatória? Não dá para a gente que acompanhou o caso, não dá. Minimamente, para você ter uma percepção. Não, pera um pouquinho. A Polícia Civil, de repente, ela exagerou nesse caso. Não, a polícia, de fato, chamou de informações desencontradas. Meu Deus, eu estou te passando tudo aquilo que a Polícia Civil apurou. Tem informação desencontrada aqui? Você não entendeu alguma coisa? Tem situações, obviamente, bastante complexas. Dinheiro de agiotagem, que a presidente fazia um empréstimo no nome dela para pagar salário, mas aí aquele dinheiro era pago pela PAI, porém uma parte daquele dinheiro voltava para o Roberto para cobrir o rombo da agiotagem ou do dinheiro que ele emprestou para um namorado da Cláudia. É truncado, mas tá lá, tá provado. Tem prova ali, tem conversa telefônica, tem os dados extraídos dos computadores, tem quebra de sigilo bancário, os dados bancários, meu Deus. Tem rastreamento, tem áudios, tem conversas, tudo aquilo que você possa imaginar, mostrando exatamente aquilo que a polícia entendeu como sendo uma quadrilha que se apropriou da APAI. Então, detalhe, de 2019 a 2024. 2019 a 2024. Esse foi o período investigado. Então, é preciso que a gente entenda que esse caso não pode ficar no esquecimento. As audiências foram marcadas para outubro do ano passado, quase que no mesmo tempo em que o Tribunal do Júri condenou Roberto Franceschetti Filho e Dilomar Batista, que não está preso, Roberto pelo assassinato e o Dilomar pela ocultação de cadáver e fraude processual. Sabe, então, por quê? Qual é a alegação? Por que esse caso não está andando? Então é essa a pergunta cuja resposta a gente não tem nesse momento. Mas o fato é que esse caso não pode cair no esquecimento. Dados extraídos dos computadores, dos telefones, enfim. Tem até o caso de um cunhado do Roberto. Olha essa aqui, ó. Um caso do cunhado do Roberto. Esse cunhado do Roberto era médico na APAI. Ele foi contratado, não cumpria horário e ele assinava receitas para o Roberto distribuir. Olha que coisa.
Até isso a Polícia Civil apurou. Ainda a respeito desse rapaz médico, os dados do COAF apontam o seguinte, que ele movimentou nas contas dele, cunhado do Roberto, R$743 mil, e depois fez um empréstimo de 908 mil na Caixa Federal para comprar um terreno num residencial, não vou citar o nome, num residencial de luxo da Zona Sul de Bauru, terreno esse no valor de R$450 mil. E tem também provas que indicam uma gleba de terra numa fazenda no distrito de Jacuba. Jacuba, que é distrito de Arealva. Quer mais uma? Só para te apresentar provas. Nós não estamos falando de ilações. Nós não estamos falando de suposições. Não, nós estamos falando de provas. Prova não cabe discussão. Prova não dá para você... Entendeu? Prova é fato. Contra o fato não há discussão, não há narrativa. São fatos. Fatos que foram comprovados. Quer mais uma? Você lembra que eu falei para você que o Roberto Franceschetti, os testes do pezinho, o Roberto recebia a maquininha de cartão, era vinculado a uma conta que só ele, Roberto, movimentava. Pois bem, a Justiça conseguiu, um mandado judicial, a polícia conseguiu acessar através do C-Code, né? Que não é, repito, uma delegacia, é um setor, mas tem status sim de delegacia porque investiga crimes do colarinho branco. O C-Code acessou essa conta, as movimentações dessas contas, né, que tinham as maquininhas cujas cobranças eram feitas no teste do pezinho. Olha isso aqui, ó. Transferências que foram comprovadas pela quebra de sigilo bancário. Tinha uma de 106 mil para uma outra conta do Roberto, 106 mil para uma outra conta do Roberto, 224, mas era fácil demais, não? Olha que coisa. Aí 224 mil para a conta da Cláudia e depois 178 mil para o então tesoureiro, o Renato Golino. É um negócio absurdo, absurdo. Tem também a história de funcionários que eram demitidos, e aí a rescisão de contrato, o dinheiro da rescisão de contrato e da multa do fundo de garantia ia parar nas contas do Roberto. E aí a justificativa era que os funcionários estariam fazendo uma doação para a PAI. Que picaretagem, ia parar tudo nas contas dele. Enfim, são essas as situações. Caros e caras, senhoras e senhores, para a gente finalizar, e detalhe que eu estou com um bloquinho do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tá vendo? Até para legitimar as anotações que fiz a esses dados aos quais eu tive acesso, porque o caso segue sob sigilo de justiça. Situação atual. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Para a gente fechar definitivamente o episódio de hoje. Como eu disse, os 13 réus eles estão soltos. Eles respondem por peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Não é organização criminosa, e essa é uma dúvida que precisa ser tirada. Associação criminosa é uma quadrilha que não é tão organizada quanto a organização criminosa. Aí a pena é maior, etc. Né? Cada pessoa tem uma função definida nessa hierarquia criminosa. No caso da associação, não. Né? Você tinha lá um que ocupava uma função, mas você tinha outros lá que eram parentes, que recebiam dinheiro, eram bancados pelo Roberto e pela Cláudia, e aí você tem alguns que trabalhavam, que sabiam dessas movimentações, e, enfim, são pessoas que estão respondendo. Então, assim, esses 13 réus, o único que está preso é o Roberto, pelo assassinato da Cláudia. Então, que seja dado a esses 13 réus o direito. Que sejam dados a esses réus e rés, homens e mulheres, vários direitos e que sejam garantidas várias premissas. Que seja dado a eles o direito de defesa, eles estão tendo, o direito ao contraditório, a presunção de inocência. São premissas que nós aqui, a Record, o JC, a 96, nós defendemos. Que sejam dados a eles esses direitos, mas que o julgamento aconteça. Que ele venha para que essa sensação de justiça possa ser sentida, especialmente pelos pais e pelas mães dos pacientes da APAI, dos usuários da APAI.
Porque hoje, e é preciso fazer essa colocação para finalizar, hein? Hoje, depois de tanto tempo, a APAI, ela, num certo momento, ela não foi correta. Como é que duas pessoas acumulam tanto poder? Como é que Roberto e Cláudia acumularam tanto poder e ninguém viu? E ninguém podou? Então, assim, qual era o compliance? Qual era o papel? E fiscalização? E, enfim, tanto que o Roberto, ele passa a ser presidente, ele foi imposto. Por isso que eu digo que a Cláudia mandava. Quem mandava era a Cláudia. E aí ela eleva o Roberto na condição de presidente. Na época, a Gisele, que assumiu depois do falecimento de Olga Bicudo, a Gisele é obrigada a assinar uma procuração dando plenos poderes ao Roberto. E aí o esquema que já estava nascendo, ele se transforma numa coisa sem contenção. Então os dois tinham muito poder, muito poder. Então como é que duas pessoas não foram sequer fiscalizadas? E aí eu chego na colocação que queria fazer agora, para finalizar. Deixa eu pegar o nome direitinho dela, porque eu faço questão, eu gosto tanto dela, e ela me trata com tanto respeito e eu quero retribuir esse carinho. Ela entendeu, né, os motivos, as razões do nosso trabalho. Hoje, depois de tudo isso que aconteceu, do assassinato e desse caso de corrupção, a APAI segue sendo periciada. Porque ainda ninguém chegou a um valor que dê para entender o tamanho do rombo. Ainda não. A minha suspeita é acima de 20 milhões. Minha suspeita, acima de 20 milhões. E hoje, a APAI é presidida pela Maria Amélia Moura Pini Ferro. Eu só chamo de Maria Amélia, mas fiz questão de falar o nome dela, né? O nome correto, o nome completo dela. Maria Amélia Moura Pini Ferro, ou só Maria Amélia. Ela foi bancária durante muito tempo, assumiu, foi alçada, né? Não sei nem se ela queria, né, Maria Amélia, mas ela foi alçada ao cargo de presidente e hoje se estabeleceu uma série de mecanismos que até então eles não existiam. E que a ausência desses mecanismos acabaram permitindo esse estado de coisas, um assassinato que partiu de um caso que ficou conhecido como a APAI sangrada. Então, para finalizar, que seja dado que os réus tenham os direitos garantidos, mas que o julgamento aconteça logo. Não é possível que com um conjunto de provas desse tamanho, com um trabalho que foi feito pela Polícia Civil, inclusive com dados, com provas, que foi chancelado pelo GAECO, que é o grupo de promotores que investiga o crime organizado, não é possível que a justiça demore mais. Os advogados de defesa, todos os trabalhos desenvolvidos pelos advogados de defesa, a gente entende e respeita. Mas a APAI, os pacientes, especialmente as famílias desses pacientes e a sociedade, não só bauruense, hein? Porque isso teve repercussão nacional. É preciso que tenha uma resposta. Porque o assassinato de uma pessoa acabou desencadeando uma outra investigação que revelou um esquema de corrupção milionário. E aí fecho com a minha modesta tese. É só a minha tese. A Cláudia Lobo, num certo momento, ela começa a namorar um delegado aposentado. Nesse momento, dizem que a relação dela com o Roberto ficou estremecida. Só que eles eram cúmplices, eles tinham a mina de ouro nas mãos. A APAI, a mina de ouro chama-se APAI. E eles viviam, nababescamente, né? Viviam viagens, né? Parece que a filha foi para o exterior várias vezes, etc. E todo mundo recebia dinheiro em conta e isso está provado. Todo mundo recebia dinheiro em conta e está provado. Todo mundo tinha algum benefício vindo da APAI a partir da Cláudia e do Roberto. E aí, pode ser que tenha relação com o delegado aposentado, não vou citar o nome dele, até porque quando eu começo a minha carreira, esse delegado, eu era um foquinha, né? Era um foquinha. E esse delegado me tratava com o máximo respeito e não há nada que paire sobre ele, não há nada, nenhum tipo de suspeita. Muito pelo contrário, ele acabou perdendo a namorada assassinada. E aí, num certo momento, a relação entre Cláudia e Roberto fica estremecida porque ela começa a namorar o delegado aposentado. A cumplicidade dos dois já estaria ou começa a ruir a partir daí, um pouco antes ou um pouco depois.
Mas a cumplicidade começa a ruir ali. E a minha tese, não quer dizer absolutamente nada, hein? Não mudem absolutamente nada os dois inquéritos. A minha tese é de que Cláudia ameaça Roberto de tentar acabar com a imagem, era o que ele mais prezava. O Roberto construiu uma imagem de alta sociedade, queria ser prefeito, e ele tinha penetração nas altas rodas. Então ele tinha essa imagem, a de presidente acima do bem e do mal. Tanto que quando ele é preso, ele não acredita. Ele fez tudo de maneira tão atabalhoada. Caros, prestem atenção, tanto no caso do assassinato como nesse caso. Todos os rastros foram deixados, todos. Não teve uma pequena sofisticação para apagar. O máximo que eles conseguiram fazer foi tentar apagar arquivos do laptop da Cláudia. A polícia foi lá e recuperou tudo. Então não teve sofisticação nenhuma, era uma certeza da impunidade que eles sacavam dinheiro, tiravam dinheiro da conta, passava de um para o outro, ia deixando rastro. Você acha que pode, a polícia preparada do jeito que é, falando em gotas de chocolate, quantas gotas de chocolate, para falar ou para se referir à quantia de dinheiro que iriam receber, para falar, no caso do assassinato, para falar do teto, conserto no teto, para falar da ação de apagar provas, né? Acabar com os ossos da Cláudia, cujo corpo tinha sido incinerado lá naquele buraco no Complexo de Campos. Então eles tinham uma convicção de que nada ia acontecer. E aí, para fechar, fecho com essa tese. A Cláudia deve tê-lo ameaçado de acabar com essa imagem. E é por isso que ele mata a Cláudia Lobo, ainda que premeditando, que movimentando peças, entendo que a Cláudia o ameaça e por essa razão a cumplicidade ali ficou insustentável, acaba porque eles eram muito amigos. Então, quando a cumplicidade acaba, o Roberto Franceschetti Filho decide tirar a vida da Cláudia. E quando ela o ameaça, ela assina a própria sentença de morte. Pedido, um modesto pedido, que esse caso seja julgado, que os réus tenham garantidos todos os direitos, que se defendam tanto quanto necessitem se defender, mas que acima de tudo haja a possibilidade de um fim. É preciso que esse caso tenha um ponto final. O caso do assassinato já teve. Agora falta o ponto final no caso, a paz sangrada. Caros e caras, dito isso, ponto final é mais essa edição do E aí Colim. Muito obrigado, mas falei de novo hoje, hein? Que coisa. Comecei a falar às 6 da manhã. Estou chegando a exatas 11 horas de trabalho, você vê? Um operário da notícia, diria meu amigo Germano Paulo, que trabalhou comigo em São Paulo, capital. Dito isso, ponto final é mais essa edição do E aí Colim. Tá vendo? Tá cansado já, né? Muito obrigado sempre pela audiência, preferência, pela confiança de sempre. E aí Colim que tá só crescendo, hein? Tá crescendo graças ao bom Deus. E graças a você, ok? Tchau, pessoal. Até sempre. O podcast E aí Colim tem o apoio da Pascoaloto.